as bênçãos, Mestre amado, que jorram sobre nós nesse momento. Abre os nossos corações e as nossas mentes para os teus ensinamentos de amor, de paz, de mansuetude e de compreensão da própria vida. Seguimos, Mestre, neste momento, a oportunidade de compreendermos os teus ensinamentos. Amparados pelos nossos amigos espirituais, rogamos humildemente que estenda a sua mão misericordiosa para todos nós, para que tenhamos forças, Mestre, para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, sem perder a esperança, levando em nossos corações a tua paz e o teu amor. Fica conosco, hoje e sempre. Quando nós nos deparamos com essa passagem do Evangelho, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, a maioria de nós já ouvimos muitas vezes essa passagem e já ouvimos muitos associando Deus e Mamon com a riqueza e com os desdobramentos daqueles que se colocam a serviço do poder, a serviço da riqueza. Hoje eu quero trazer para vocês algo que os amigos nos ensinam. Eles nos dizem que Jesus sabia e esclareceu vigorosamente que nós não podemos servir ao mesmo tempo a dois senhores, com a mesma dedicação, que podem, sim, esses senhores serem interpretados, vejam que interessante, como a realidade do Espírito, que nós somos como Espíritos, e o capricho do ego, aquilo que nós desejamos. Se o nosso Espírito deseja para si poder, riqueza, nomes reconhecidos, destaque na sociedade, o Espírito em si fica esquecido, porque o Espírito procura se voltar para a luz, procura se voltar para o crescimento como um todo. A escolha que nós fazemos no dia a dia sempre dirá a quem nós estamos servindo. É necessário o trabalho, é necessário sim angariar bens para que possamos manter a nossa vida, para que possamos ter um conforto necessário, mas é preciso compreender também que o Espírito que está habitando em nós, em nosso corpo, é permanente. E Deus nos fala isso o tempo todo. Mas o outro, que é Mamon, que é o poder, que é a riqueza, é provisório. Tudo aquilo que nós conquistarmos através do nosso suor, do nosso esforço, permanecerá e ficará aqui. Mas se nós conquistamos com nobreza, com moral, com ética, com esforço próprio, sem enganar, sem vilipendiar, sem roubar qualquer um, nós levaremos conosco essa fortuna que o Espírito desenvolveu diante de todas as dificuldades, mas não afetou a ninguém de forma negativa. Ao compreender que o Espírito é permanente e tudo o resto é provisório, servir a Mamon, ao poder, à glória, à riqueza, não é uma escolha muito bem elaborada. Embora nos fale profundamente, nos fale e nos envolva com uma intensidade que poucos de nós conseguimos suportar, porque a matéria age sobre nós de uma forma muito contundente. E a espiritualidade, ela é sutil, ela é delicada, ela é quase que imperceptível para os nossos sentidos. Mas a nossa mente, o nosso conhecimento, as nossas escolhas, nos mostram que quanto mais nós possuímos de bens materiais, sejam eles quais forem, mais solitários nós ficamos, nós nos sentimos. Porque o Espírito não precisa disso, o corpo sim. E enquanto o Espírito necessita da previdência,
necessita do equilíbrio para se engrandecer, para conquistar patamares mais altos. O outro, a conquista da matéria, o predomínio do ego, o predomínio do orgulho é mesquinho, ele é diminuto. Ele vai sentir prazer naquilo que é imediato, naquilo que é inseguro, naquilo que escapa entre as mãos. E ele tem necessidade incessante de renovar os seus bens. E nós vivemos isso quase que inconscientemente. Nós trocamos aquilo que nós temos por outro que é pouco diferente daquilo que nós já possuímos, mas que cala alto no nosso desejo de adquirir. E ficamos acumulando os bens materiais, que gerarão no futuro discórdias, desavenças, brigas terríveis entre aqueles que poderíamos supor como os nossos herdeiros das coisas materiais. Mas o que deixamos de bens espirituais para aqueles que chamamos dos nossos descendentes? O que ensinamos a eles sobre a importância e do valor da espiritualidade? O que nós estamos buscando hoje? Mas ao vivenciar o poder de Mamon, o poder da matéria, é muito difícil nós colocarmos em nossos corações e em nossas mentes a força necessária para nós mudarmos interiormente. É uma luta intensa, é uma luta difícil. O que dirá de nós convencermos aqueles que estão ligados a nós, que sequer se questionam nesse sentido ainda? Portanto, essa passagem do Evangelho nos mostra que nós temos o dever, à medida que vamos compreendendo a importância do Espírito, de selecionarmos os nossos objetivos existenciais, para nos colocarmos em ordem e de acordo com a qualidade e o significado de cada um deles. Se nós compreendemos isso e nos empenhamos e nos destacamos nesses quesitos primaciais do Espírito, passamos a exigir de nós todo o empenho necessário para podermos superar as influências, eu diria, pesadas daquilo que nos envolve no nosso dia a dia. Os compromissos que nos chamam o tempo todo para que possamos acreditar que, à medida que quanto mais nós conquistamos, melhores nós somos e melhores nós estaremos. Equivocadamente, nós vamos lutando com sofreguidão por algo que não tem o valor que nós damos. O mundo da matéria, o mundo em que nós vivemos, é um mundo de experiência. E todos nós passaremos por essas experiências, para compreendermos que as posses materiais, sempre referindo-se ao poder da matéria, podem nos tornar mais egoístas, podem nos tornar e nos motivar a praticarmos males ao nosso próximo. Males que surgem das maneiras mais inesperadas. Mas quando nós estamos sob a inspiração do Espírito, nós nos transformamos em fontes de bênçãos. Que bênçãos são essas que nós nos transformamos? Primeiro, a compreensão da impermanência do corpo físico. A compreensão da perenidade daquilo que nós estamos colhendo ou plantando. E nós seremos os detentores, seremos os possuidores de tudo aquilo que nos enriquece e que nós podemos doar com generosidade sem nos empobrecer. Quanto mais nós doarmos daquilo que nós compreendemos como espiritualidade, mais nós nos enriquecemos. Mais tranquilos nós ficamos, mais serenos nós nos sentimos. Compreendemos que a dor que alcança a todos nós é um propósito de aprendizado, não para aceitá-la com comodismo, não para aceitá-la com conformismo, mas compreender que esse momento
é um momento de enriquecimento da compreensão da plenitude do Espírito que habita esse corpo que nós carregamos hoje. E por que é que Deus proporciona a riqueza aos nossos irmãos encarnados? Riquezas que sequer nós podemos imaginar o quão ricos e poderosos são. Por que essa disparidade? Essa proporção da riqueza que nós olhamos e não compreendemos muito bem, proporciona ao ser humano detentor de toda essa fortuna, para que ele possa desenvolver a sua consciência e ampliar os seus sentimentos superiores. O grande problema de quem possui muito é que cai na mesquinharia, cai na avareza, cai no egoísmo, cai no consumismo excessivo, esquecendo-se que também será alcançado pela morte que renova a tudo e a todos. E quando esse processo de renovação da vida, que nós chamamos morte, passa pelo nosso lar, passa por nós ou por nossos entes queridos, nós compreendemos a fragilidade e o tempo que nós malbaratamos, que nós desperdiçamos buscando coisas que são impalpáveis e efêmeras. Por isso que Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, porque se nós servirmos a Deus, nós podemos aborrecer Mamon, e vice-versa. Não podemos amar um e amar ao outro, porque amar a Deus é a antítese de servir a Mamon. Amar a Deus é ser generoso, é ser fraterno, é ser solidário, é compreender que somos frágeis, que somos inconstantes, que ainda temos imperfeições que precisamos lapidar. E servir a Mamon é exatamente o contrário disso. É nos sentirmos poderosos, é nos sentirmos capazes de alterar a vida e as escolhas de milhares e milhares de irmãos de acordo com aquilo que eu acredito que é o melhor para eles, desde que sirvam a mim. E qualquer coisa que eu possa distribuir com esse poder que eu carrego nas minhas mãos, esse poder material, nunca será distribuído com generosidade. É por isso que não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu distribuirei sim, mas com egoísmo, com propósitos vis, com propósitos que farão com que aquele outro se sinta humilhado por mim, por ele dar uma migalha daquilo que eu desprezo, daquilo que não me faz falta. A aquisição de valores, seja eles quais forem, espirituais ou materiais, vai propiciar para nós o estímulo ao trabalho ou à ociosidade. Porque eu terei aqueles que farão por mim. Eu não preciso fazer. Mas quando eu proponho a mim mesmo trabalhar servindo a Deus, eu preciso me movimentar. Eu preciso conquistar essas glórias e essas riquezas. E nenhum mecanismo que nos liga à espiritualidade nós conquistaremos sem suor, sem trabalho e sem esforço. Porque o grande obstáculo que nós enfrentaremos é exatamente esse nosso desejo de conquistar o mundo. Quando Jesus nos diz que venceu o mundo, Ele está sendo claro que é necessário ter esse procedimento que Ele mesmo faz. Não podemos viver do mundo, daquilo que Ele nos dá, mas sim vivermos no mundo servindo a Deus. E muitos se equivocam acreditando que estão servindo a Deus, mas servem a Mamon. Exploram os seus irmãos de fé. Enganam os seus irmãos de fé. Vilipendiam as palavras do Mestre. Movimentam forças que eles sequer têm a noção do quanto elas são poderosas. E muitos, ao acreditarem em serem levados por esse processo, esses subterfúgios do engano, estão
equivocadamente seguindo cegos que conduzem cegos. E Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade. Ele nunca disse que nós precisaríamos, mesmo em sua época, que precisaríamos nos desfazer de tudo o que temos para seguir ao Mestre, para seguir ao Pai. Jamais Jesus desprezou a propriedade. Ao contrário, ele valorizou a propriedade. Ele conviveu com homens de bem que tinham grandes fortunas, que possuíam grandes recursos, mas Jesus os estimulava para buscarem o reino dos céus que eles já haviam se esquecido. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato de possuí-la em si, de consegui-la pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, mas na maneira como nós fazemos isso. Porque isso vai representar emocionalmente para nós a fragilidade ou fortalecimento do espírito que está aqui em aprendizado. Se eu fortaleço o espírito no quesito da matéria, eu fragilizo em relação ao Pai. Se eu fortaleço em relação ao Pai, eu me sustento em relação à matéria. Sabendo que eu não preciso de tudo, basta-me o necessário para continuar aprendendo. Se a posse é um meio que nós usamos para alcançar o equilíbrio, ela também pode se tornar para nós um instrumento que nos humilha e que nos vilipendia. Mas se servimos ao Mestre, a Jesus, ao Pai, com clareza, com serenidade, ela nos dignifica. Porque faremos uso dessa posse para socorrer os mais necessitados. Para praticarmos a caridade não apenas no material, mas ensinando a esses irmãos que há um Pai, que ama a todos nós, e que não há nas suas leis nenhuma forma de injustiça. Que a injustiça que nós vivenciamos, que ele vivencia, a dor e o sofrimento que ele está experimentando, não é causado por Deus, mas sim pelos homens, que não sabem ou não querem diferenciar a dor daquele que está à sua volta. E o Mestre nos fala que os perigos da posse resultam de um estágio espiritual que nós estamos inferior. Quando nós valorizamos muito a posse, os bens que nós possuímos e queremos cada vez mais, nós estamos mergulhados em sombras de egoísmo e perversidade. E é necessário nos iluminarmos. E essa luz, o Pai já colocou em nós. Vós sois deuses. Há uma pequena luz divina em cada um de nós, que nos permite nos iluminarmos de dentro para fora. Porque é a única maneira de nós nos libertarmos e servirmos a Deus, sem nos permitirmos a influência da matéria à nossa volta, sem causar sombra no irmão que está ao nosso lado, porque a nossa luz é interior. A nossa luz ilumina o outro. A luz do orgulho, ela se projeta para o exterior, ela faz sombra no outro. A luz da posse faz sombra no outro. Não permite que ele levante a cabeça sem pedir licença, sem se humilhar. Servir a Mamon é entender que a riqueza, a fortuna, facilita desmandos, exacerba sentimentos vis, perversos, como o orgulho, como o egoísmo, como a vaidade desmedida, a alucinação pela posse do ouro e da prata, nos enfraquece interiormente. Queridos amigos, quando um homem se aproximou de Jesus e lhe disse: bom mestre, que obras boas eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E nós já nos perguntamos isso também: o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Quantas vezes nos perguntamos? E Jesus responde com toda a clareza, com toda a sua serenidade, mas também com todo o seu rigor. Jesus, sempre um homem encarnado como entre nós, mas severo,
não era condescendente com aqueles que tentavam enganá-lo. Porque me perguntas tu aquilo que é bom? E ele dá a resposta muito clara: bom, só Deus o é. Não me pergunte sobre as coisas materiais. Porém, se tu queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E Jesus se refere aos mandamentos que já estavam no Velho Testamento. Ele não os criou. E ele diz: quais são esses mandamentos, mestre? Testando novamente. Não cometerás homicídio. Quantos homicídios acontecem pela posse do ouro? Quantas tragédias acontecem por disputas de herança? Não adulterarás, e não é o adultério que nós conhecemos. Não falsificarás, não vilipendiarás, não enganarás, não cometerás furto, porque estarás honrando a Mamon. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, porque estarás endeusando, iluminando, vilipendiando a si mesmo. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quantos irmãos assassinam seus próprios pais e irmãos para ficarem com as suas fortunas, servindo a Mamon? É tão sutil essa passagem do mestre que ela se encontra em todos os momentos da nossa vida e da nossa sociedade. Mas o mancebo não estava satisfeito, o homem não estava satisfeito e diz assim: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? E Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vens e segue-me. Percebe? Sirva a Deus e se liberte de Mamon. O que acontece? O homem se retira triste, porque ele tinha muitos bens. A quem ele venerava? A Mamon. E é essa passagem que Jesus diz assim: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Digo mais que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse rico que nós imaginamos como alguém muito milionário, bilionário, trilionário, como nós conhecemos, não é somente a eles que Jesus está falando. Porque se nós carregamos um ego extremamente orgulhoso, rico em orgulho, rico em vaidade, rico em egoísmo, rico em humilhar o outro, nós também não entraremos no reino dos céus, embora sejamos pobres de matéria. Porque o Espírito em nós não venera a Deus. Todos nós estamos submetidos a essa passagem do Evangelho. E nós temos que saber exatamente onde nos colocamos. Mas eu preciso venerar a Deus, então, como Jesus o faz? O Mestre não disse isso. O Mestre apenas nos disse: comece a conquistar o reino dos céus. O reino dos céus é tomado de assalto. Não é por negociações, não é por promessas. O reino dos céus precisa que você se movimente em direção ao bem. É preciso que você modifique os seus atos, os seus pensamentos e as suas palavras. Enriqueça o seu espírito com a mensagem do Pai. E você não servirá a Mamon, mesmo que alguém queira tentá-lo, como o moço estava tentando o mestre. Terminando, caminhando um pouquinho para frente, tem a parábola dos talentos, que eu apenas vou dizer assim. Todos conhecem a parábola dos talentos. Um ganhou 5 talentos, outro ganhou 2 talentos, um ganhou 1 talento. O que tinha 5 multiplicou, entregou 10, o que tinha 2 multiplicou, entregou 4, e o que tinha 1 enterrou o talento. Esse talento que Jesus usa como metáfora são as nossas qualidades. Aquilo que nós temos de melhor e que nós multiplicamos, sem medo, sem nos paralisarmos,
sem nos escondermos. Aquele que tem 2 talentos também pode multiplicá-los. Mas aquele que tem 1 talento e que necessita dedicar muito mais esforço para conquistar 2 e depois conquistar 5 e multiplicá-los, paralisa pelo medo, porque aquele servo estava com medo do seu Senhor, das cobranças que viriam. Mas se o Senhor deixou 1 talento em suas mãos, é porque o Senhor confia nele, sabe do que ele é capaz, mas ele não sabe. E ele precisa ser chamado para cumprir o seu dever. Por isso que os outros ganham a graça de trabalhar com o seu Senhor, e o outro é lançado às trevas dele mesmo, onde haverá pranto e ranger de dentes, porque haverá o arrependimento, haverá a tristeza de não ter aproveitado o momento em que aquele talento foi colocado em sua mão, e terá que recomeçar com mais dificuldades, com mais processos que irão exigir dele maior esforço e maior dedicação. Então, cavar a terra para enterrarmos o talento é quando nós olhamos para nós e pensamos assim: eu não sou capaz de ter forças para enfrentar essa grande dificuldade que se apresenta em minha vida. Mas essa grande dificuldade é para que você possa entender que, como Espírito, pode escolher, sim, Deus ou Mamon. Pode escolher o seu espírito, pode escolher o seu ego. Assim nós vamos caminhando para o final dessa pequena passagem do Evangelho, que nos traz essa lição rica de compreender que tudo que está à nossa volta, meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs, não nos pertence. Pode ser tirado de nós a qualquer momento. Nada que nos é dado nos pertence. Aquilo que nos pertence é o que nós podemos levar em termos de aprendizado. Aquilo que nós podemos levar em termos de melhoria espiritual. Aquilo que nós podemos levar para iluminar o nosso caminho, que ainda é tortuoso, que ainda é cheio de obstáculos. Mas nós já carregamos em nossas mãos aquele talento, aquela pequena luz que não está mais embaixo da candeia, não está mais oculta, já começa a iluminar alguns palmos à minha frente. E eu começo a perceber que não estou sozinho, que não estou abandonado, que não estou esquecido, que não estou sendo castigado. Eu começo a compreender que o meu espírito não começou agora. Eu começo a compreender que todas as outras minhas existências eu servi a Mamon. E agora eu começo a servir ao Mestre, eu começo a servir ao Pai. E quando nós começamos essa jornada de servir ao Pai, servir a Deus, nós não recuamos, nós não tememos, porque a vida no corpo é efêmera, mas a vida espiritual, ela é infinita. E Emmanuel, nosso grande irmão na espiritualidade, nos diz o seguinte: o futuro pertence ao espírito, não ao corpo. Boa noite a todos. Que essas palavras do Mestre Jesus, que eu procurei deixá-la de uma forma mais agradável para uma palestra de uma preleção de alguns minutos, possa ter clareado um pouco as nossas mentes e possamos meditar sobre as mesmas. Que o Mestre nos abençoe, nos ilumine e que possamos servi-lo de hoje em diante, hoje e sempre. Camarada Adilson, a prece é comigo ou é com você? Comigo? Tá bom. Então, a prece nos prepara para o passe. O passe é um mecanismo em que a espiritualidade vem nos socorrer nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, e eles olham em nós os nossos corações. Eles olham para nós e percebem o quanto nós sinceramente estamos buscando esse amparo da espiritualidade.
E eles se posicionam ao nosso lado. E quando nós nos concentramos e elevamos o pensamento a Jesus, sem nenhum ritual, sem nada obrigatório, nós nos abrimos para essas bênçãos. E elas jorram sobre nós e nos trazem aquilo que mais necessitamos. Então vamos começar nesse momento com os olhos fechados. Diante desse silêncio de nossas almas, querido Mestre Jesus, sentimos em nossos corações, em nossos espíritos, a presença dos Teus mensageiros de luz. Que ao toque suave das Suas mãos luminosas, alcance-nos dos nossos centros de força, da nossa cabeça aos nossos pés. Que os fluidos balsâmicos iluminados que eles emitem e descem sobre nós, afastam e expulsam os fluidos pesados que nos traziam desconforto, angústia e tristeza. Percebemos, Mestre, que aquilo que buscamos encontramos nesse momento diante da Tua generosidade. A suavidade com que nos envolvem esses amigos nos transmite a Tua paz. Nos faz perceber que podemos sim iluminar-nos como nos ensinaste. Devolve aos nossos corações a paz, a esperança, a mansuetude e a plenitude do Teu amor. Querido Mestre, nunca nos abandonaste. Sempre estendeste as Tuas mãos gloriosas para nós. E nesse momento, aceitamos o Teu convite para Te servirmos por toda a nossa existência. E um dia estaremos, Mestre, na Tua glória, envolvidos no Teu amor, Te servindo com maior e mais ampla luminosidade do que carregamos hoje. Fica conosco, nos envolva na Tua paz, hoje